Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Nós falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo e nós já estamos aí no último trimestre do ano de 2024 e eu quero te perguntar o que você fez com o seu dinheiro? É isso que a gente vai tratar hoje aqui no nosso podcast especial, quinta-feira à noite. Todas as quintas-feiras à noite nós estamos aqui, né, com um convidado que possa nos ajudar, que possa trazer sempre para nós um conteúdo bem bacana, que a gente possa crescer, se desenvolver, e não vai ser diferente. Nesta quinta-feira eu falo com Emerson Fiebig, ele é consultor financeiro e ele já veio aqui algumas vezes e hoje ele vem falar conosco sobre as finanças. E as finanças, né, Emerson? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Espero poder ter um bate-papo aí bacana. Legal. E ajudar aí a gente avançar um pouco em algumas ideias aí. Isso. Finanças, a gente quando fala em finanças, nós estamos falando tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Como você mesmo disse, os conceitos praticamente básicos são iguais, só que muda o volume. O tamanho da brincadeira. O tamanho da brincadeira. E quando a gente chega perto do final do ano, as pessoas sempre param para pensar, né, sobre o que fizeram com o seu dinheiro. Vamos dizer, uma pessoa ganha 10 mil por mês, quando ela chega no final do ano, ela ganhou 120 mil, ela olha para trás, cadê o dinheiro? Né? Se foi dinheiro. Então eu queria falar contigo um pouquinho sobre isso, sobre essa gestão. E porque quando a gente fala em gestão, as pessoas logo acham que a gente está falando de uma empresa. Né? E não, eu estou falando da gestão financeira, claro, também de empresa. Mas vamos começar pelo pessoal, né? Pelo pessoal. O que é gestão financeira? Bacana, bacana. Bom, além de consultor, né? Hoje eu faço gestão financeira, na verdade é minha atividade principal, né? Tenho uma atividade vinculada a uma empresa onde eu faço a gestão financeira. Tu é CLT. Sou CLT. E então a gestão financeira ela trabalha em 3 pilares, né? Isso, na verdade, se a gente pensar na nossa vida pessoal, né, ou na vida empresarial, são 3 pilares básicos: a sustentabilidade, né, a otimização dos recursos e a maximização dos resultados. Bom, parecem uns nomes, né, bonitos, mas é basicamente a gente olhar para o nosso fluxo de caixa, o nosso caixa, né, a sustentabilidade. Se eu não tenho recurso, eu acabo quebrando, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, né, ou no nosso negócio, na nossa empresa, enfim. A otimização dos recursos tem muito a ver com custos e despesas, né? Ou tem a ver, então, com os nossos gastos, vamos, de certo modo, dizer assim, né? Eu até ouvi um dia alguém dizer que o que tu precisa prestar mais atenção não é enquanto tu ganha, é enquanto tu gasta. Quanto se gasta, né? Exatamente. E aí a outra ponta é a maximização dos resultados, ou seja, os lucros ou as sobras, vamos pensar na nossa vida pessoal também, então, né? Quanto sobrou no final de um mês, né? O que eu vou fazer, né, com o que sobrou? E aí, então, é esses 3 pilares que se trabalham, né? Por exemplo, uma empresa ou até mesmo pessoa física, a gente não pode pensar que a gente vai trabalhar para no final do mês ficar devendo ou tá zerado, né? Porque na prática eu penso assim, se a gente, vamos exemplo de 10 mil, se eu ganhei 10 mil, gastei 10 mil, basicamente eu trabalhei o mês inteiro por nada, né? Eu empatei. Eu empatei, né? Eu vivi, talvez eu fiz algumas coisas legais durante o mês, mas eu fiquei um 0 a 0, eu não evoluí em termos de patrimônio, em termos de situações desse tipo, né? E a gente olhando assim para um futuro, sabe-se que cada vez menos a gente vai ter a questão de aposentadoria, a questão de talvez o governo podendo, né, nos ajudar e até, vamos lá, o ideal é que a gente nem pense nisso, seria um plus, né? Então eu preciso sim me planejar para ter um recurso ali na frente que vem de uma distância entre o que eu ganho e o que eu gasto, né, que é a maximização dos resultados. Então essa questão de lucro, e empresas principalmente, né? Senão a empresa não se sustenta e acaba que ela, né, quebra, ela acaba indo de mal a pior, vamos dizer assim, né, numa situação de perenidade, de continuidade, né? Então a gente pode dizer que gestão financeira é a maneira como eu planejo. Eu acho que tem que ser planejado, obviamente, né? A aplicação daquilo que eu ganho. Exatamente. Em empresas, voltando um pouco, talvez entrando um pouquinho mais nessa seara, né? A gente tem as fontes dos recursos, né? E a gente tem a aplicação desses recursos.
Então, como eu capto esses recursos, de onde é que vem esses recursos para eu trabalhar? Isso pode ser tanto de bancos, tanto no meu caixa inicial, do aporte do sócio, né? Então, é como eu organizo essa questão de ter os recursos e como eu destino esses recursos, para onde eu destino esses recursos, né? Que tipo de investimentos, eu não estou falando de investimento só bancário, financeiro, né? Da operação, como é que eu organizo a minha operação de negócio, que eu aloco esses recursos que eu captei aqui dentro do meu negócio, de modo que, obviamente, o ganho que eu tenho aqui na aplicação ele seja maior do que os custos dessa captação, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Daqui a pouco, uma empresa existe e ela tem 100 mil reais de lucro no final de um mês. Isso é pouco, isso é muito? É uma pergunta, às vezes, olhando número por número, ele pode se parecer interessante. Agora, quanto de recurso eu precisei aplicar neste negócio para ter um resultado de 100 mil reais? Se eu apliquei 1 milhão para ter um resultado de 100 mil, em tese são 10%, né? É um belo resultado. Agora, se para ter 100 mil de resultado eu tive que captar e investir e aportar recursos de 50 milhões, 100 mil é nada. Sim. Né? Porque 50 milhões até no banco renderia muito mais do que isso. Parado, sem fazer nada, né? Em tese, né? Então, essa visão. Como é que eu capto? Quanto é o meu custo de captação, né? Baseado no custo, no ganho financeiro que eu tive em cima daquele recurso aportado e aplicado. Né? E aí vem essa questão. A otimização desse custo versus a maximização dos resultados vindo daquele recurso, né? E se a gente vai olhar assim, quando a gente fala de custos aqui, essa parte é mais vinculada a custos, né? Custos financeiros em geral. E a gente diz que custo é que nem unha. Sempre tem que estar cortando. Porque se você não fizer nada, ele cresce. Né? Ele vai crescendo. Naturalmente ele vai crescendo. É uma coisa que a nossa casa é um pouco assim, né? Bota lá mais uma Netflix, bota lá mais não sei o quê, né? Daqui a pouco, se você não controla isso, né? Ele vai crescendo. Então, tu tem que estar sempre olhando e sempre tem oportunidades para se cortar. E da outra ponta, então, entra na parte da maximização dos resultados vindo dessa logística ali, né? Alguns estudos, né? Agora faz tempo já que eu não estou nessa área, né? Então já estudo pouco sobre isso. Mas na época, assim que eu estudava mais um pouco sobre isso, quando eu fiz gestão também de processos, a gente entra um pouco na área de financeira. E falava assim que é muito comum uma pequena empresa, a MEI, etc., em 3 anos ela falir, que era assim, uma coisa muito comum. Vamos dizer assim, o tempo de vida de pequenos negócios era de 3 anos. Depois falia, né? Uma empresa de médio porte, né, já dura um pouquinho mais, que normalmente ela é familiar, né? Então, se o filho não gastar tudo com conforto, né? Mas assim, eu queria que tu me explicasse, Emerson, como que uma empresa gigante entra na falência, né? Pede essas revisões, essas concordatas, essas coisas. Porque se ela tem uma diversidade tão grande, né, de aplicações. Claro que a gente entende que para ela se manter nesse patamar, ela precisa ter muito aporte. Mas, se eu não consigo fazer, é a mesma coisa, eu ganho 5 mil, eu gasto 3 mil nisso, 2 mil naquilo, eu tenho que saber o mínimo. E que a gente diz que isso é uma falha no processo? Com certeza, total. Assim, não existe alguém que quebra ao acaso. Na verdade, o dinheiro final, ele é só o resultado de uma série de decisões e situações prévias que vão resultar naquele resultado, né? A redundância, que vão gerar um resultado ali na ponta. Não tem problema uma empresa ter... Aí entra naquela parte da sustentabilidade, que é o fluxo de caixa. Não tem um problema a empresa, em um período pontual, ela ter um fluxo de caixa negativo. Ou seja, onde eu estou gastando mais do que estou... vamos dizer assim, gerando através da minha operação em termos de resultado. Isso não é um problema. O problema é se ela perpetua isso por muito tempo. Porque aí o meu caixa vai sendo consumido, ou seja, eu preciso ficar sempre aportando ou de recurso próprio, ou se não vai a banco, ou a outra forma de captação, que geralmente são custos elevados,
né? Então eu vou captando e aportando. E o meu fluxo de caixa é negativo. E aí eu vou ficando cada vez com um processo de endividamento maior, ao ponto de em algum momento eu não conseguir mais captação, porque o meu endividamento já está tão alto que os bancos já não querem mais me emprestar dinheiro. Né? E aí a minha fonte de recurso seca, se eu não ajustei a questão da operação para ela ser lucrativa, aí eu vou ter um problema de caixa e aí vem que a senhora coloca. Eu quebro. Mas aí eu fico pensando numa empresa a nível nacional, vamos dizer assim, uma empresa gigante de mercado que a gente vê aí, tal empresa vai fechar a porta ou deu problema, vai ter que pedir, não é concordata o nome? Me fugiu a palavra agora também, mas é uma reestruturação de dívida, mais ou menos nesse sentido, né? Mas uma empresa gigante, ela não parou para pensar sobre isso, né? Mas, assim, vamos trazer de novo para o individual. Por exemplo, para a gente ser prático, né, gente? Vocês estão aí nos assistindo e vamos ser práticos. A pessoa, ela tem dívidas e a gente tem que saber dividir as coisas, né? Separar, porque são... Distinguir, na verdade. Dívida é aquilo que eu não paguei. Não pago é uma dívida. Mas compromisso, eu fiz um compromisso em 100 meses, em 50 meses, isso é um compromisso, eu estou pagando todo mês, então não é uma dívida, é um compromisso. Tô certa? Em tese, sim. Ele é uma dívida, mas é uma dívida calculada e controlada. Sim. Né? Todo o recurso que eu antecipei de um fluxo futuro, ele é um compromisso que eu tenho que pagar. Mas em termos de prática, assim, se a gente olhar para financeiro, isso é uma dívida, um compromisso a ser pagado. Eu estou consciente desse negócio, né? Mas vamos trazer para a família, então. Aí o sustentador, o provedor ou os provedores, eles têm um budget ali, é isso que a gente pode gastar. Só que daí os filhos começam a crescer e eles querem a roupa de marca, eles querem viajar para não sei para onde, porque todo mundo viajou, eles querem fazer... Então, começa a gastar o dinheiro do recurso de sustentabilidade com conforto. Eu creio que se a gente conseguir entender isso a nível familiar, a gente vai conseguir entender em todas as áreas, empresarial também. O empresário está lá, ele está gerando recurso, mas ele tem uma torneira aberta em algum lugar. Seja ele querendo ostentar, ou seja algum parente próximo que queira usufruir de uma forma que ultrapassa os limites, e eu não estou falando mal contra quem usufrui do seu dinheiro, não, acho que a pessoa trabalha, tem que usufruir, mas quando não tem esse cálculo, esse planejamento estratégico, essa gestão, né, do processo, para ele poder saber, não, eu posso gastar X valor, e se eu passar disso, eu já estou comprometendo a empresa. Esse contexto que a senhora traz, por exemplo, de grandes empresas, ou na verdade, da pessoa física ou em grandes multinacionais. O conceito por trás realmente é o mesmo. Eu estou gerando margem, ou seja, um lucro muito baixo de acordo com aquele recurso que eu tenho. Então, é aquela ideia de eu ganhar apenas 100 mil num recurso de 40 milhões, ou de 50 milhões, ou de 10 milhões. É muito pouco. Ou seja, ele não paga nem o custo daquele recurso. E aí eu vou cavocando uma dívida cada vez maior. Ou seja, o problema não é o caixa momentâneo, mas uma perpetuidade, ou um período muito longo onde o meu lucro, o meu retorno, ele acaba sendo muito baixo em relação ao custo daquele capital que eu estou aportando. Isso na pessoa física. Se todo mês eu tenho, por um período longo, sempre me falta um pouco, né, por um tempo eu vou levando. Agora, chega um ponto que eu também, na pessoa física, eu vou ficar falido, ou vou ter uma dívida que eu não vou conseguir mais pagar e vai lá para a SPC, vai para a Serasa, vai para esses órgãos de restrição de crédito, porque eu não estou gerando caixa o suficiente ou lucratividade suficiente para fazer frente àquela situação. Então, na pessoa física não é diferente isso. Então, e vem essa situação de, daqui a pouco eu começo a criar gastos adicionais em cima de uma renda que não avançou, e aí eu vou tendo dificuldade, eu tenho que buscar caixa fora até um ponto que eu não dou mais vazão a esse fluxo. Né? Então, no MEI, a gente poderia até falar que é exatamente isso, porque o MEI ele é muito... Quase se confunde com a pessoa física. Né? Ele meio que confunde ali e a pessoa se enrola por causa disso. Na empresa de médio porte, o problema de ser uma empresa familiar é isso,
que a família está ali usufruindo, de uma forma assim bem, né, todo mundo mama na mesma teta da mesma vaca. Bota ali, todo mundo e aí tem aqueles que não têm o cuidado, né? Então a empresa familiar também, ela tem ela fica muito vulnerável quando todo mundo da família está empregado ali, e normalmente ele faz isso, o gestor, porque ele quer economizar, né? Normalmente os filhos não recebem por um bom só tempo. Uma fonte de gasto, né? Não uma fonte de entrada. Eles trabalham ali, mas trabalham daquele jeito em si. A gente já conhece. Né? Na empresa grande, não. Aí se torna, existem processos, existem gestores, existem pessoas, diretores, CEOs, etc. Mas, de qualquer maneira, eu acho gravíssimo, tanto no MEI quanto na empresa grande, essa falha da gestão do processo, do orçamento. Qual é que é essa importância do orçamento dentro desse processo de gestão? O orçamento, na verdade, vai dar limites, né? E nortes para os gastos. Então, por exemplo, dentro de uma empresa a gente vai ter áreas de custos, centros de custos que se chamam, né? O centro de custos de comercial, de pessoas, de logística, de produção. Então, tu vai ter centros de custos. E é como se a gente pegasse o nosso salário e dissesse, não, em alimentação eu posso gastar tanto, em moradia eu posso gastar tanto, né? No momento que eu fujo disso, essa renda que eu estou tendo da outra ponta não vai dar conta. Né? E especialmente quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de projeções de ganho, ou projeções de venda, ou projeções de faturamento, que podem muitas vezes eu estar movimentando uma estrutura de custos e de investimentos aqui, que podem não se refletir exatamente nos resultados esperados da venda, dos resultados da compra. Agora, e aí isso dá um descompasso. Né? A gente teve agora, Emerson, desculpa te cortar, mas me veio a enchente. Aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Não estava previsto, era um custo que não estava previsto e que para a empresa afetou não só o custo dela, né? Talvez para recuperar material, recuperar máquinas, várias situações assim, como também atrapalhou a receita dela. Não tinha venda, né? As pessoas elas estavam com poucos recursos. Pandemia, quando a gente teve situações a pandemia. Tempo atrás, né? Então a gente hoje vive tempos dentro do nosso mundo, nem se pode dizer da nossa nação, né? Mas assim, a nível global, que tu não sabe o que vai acontecer. Então, na verdade, hoje ter uma empresa é risco. É risco. E isso entra exatamente nessa parte onde a gente fala quando a gente fala de pessoa física, a gente fala de reserva de emergência, né? Uhum. É um pouco disso. Se eu trabalho sempre no limite do meu caixa, qualquer movimento fora disso praticamente me liquida, né? Ou me leva a dificuldades enormes, né? O cara tem uma média empresa e ele tá sempre dependendo do banco para pagar os funcionários. Tipo, vende almoço para comprar janta, aquela história, isso. Né? Só para aquele termo que a senhora colocou antes, é recuperação judicial, né? Veio a minha memória agora. Então, esse cenário entre gastos e receitas, ou na pessoa física entre salários e gastos de casa, essas coisas assim, ele precisa ter uma margem de segurança, porque senão a gente sempre vai estar trabalhando no limite. E aí, por exemplo, aqui nos custos, eu já tive trabalhos em empresas onde a gente, apenas ao reorganizar e revisitar, por exemplo, custos de dívidas bancárias, num prazo médio de 36 a 40 meses, a gente economizou mais de 4 milhões só em revisitar e, vamos dizer, parar, olhar garantias, taxas, parcelas, prazos das dívidas bancárias, em um processo assim, de 4 a 6 meses de trabalho, que também tem um tempo de maturação, não é full time, né, tem que ir maturando assim aos poucos. A gente economizou mais de 4 milhões só em custos de dívida. E a gente não está falando de empresa como uma Americanas, que a gente está falando que entrou em recuperação judicial. Não, empresas daqui da nossa região, próximas, nada de fora do comum. Então, mas como é que a gente consegue hoje chegar a esse nível? Tem que entender do jogo. Eu fui bancário por 16 anos, dei aula para concurso bancário por 7 anos, então a gente compreende o mundo. Assim como eu vou falar talvez sobre TI, eu sou um zero à esquerda. Né? Se o cara me disser que tem que fazer isso, eu vou fazer, eu não sei. Né? Então, muitas vezes as empresas não têm essa atenção para a área financeira do ponto de vista como eu estou captando os meus recursos. Se às vezes não é ruim ter dívida em banco,
desde que ela seja bem investida na outra ponta. Mas mesmo que ela seja bem investida na outra ponta, aqui também tem um cenário muito bom de otimizar esses recursos, né? Trabalhar eles com o menor custo possível, no melhor cenário possível, né? Com as garantias adequadas para aquele tipo de negócio. Né? Porque senão, às vezes, eu ofereço uma garantia e fico travado por um período de 3, 4, 5 anos com aquela garantia e eu não consigo trabalhar isso em outras pontas. Então, existe uma série de situações para otimizar nessa ponta de custos e de gastos. Trabalhos assim, de a gente chegar numa empresa que tem um custo fixo, e o custo fixo é a pior coisa que tem dentro de uma empresa. Né? Porque ele está ali, se eu vender R$1 ou vender 100 mil, ele está ali. Eu já começo o mês devendo. Né? Talvez eu vou ter que trabalhar 20, 25 dias só para pagar o custo fixo. Então, quanto menor ele for, melhor. Né? É tipo a nossa casa, assim, ó, se eu tenho um custo fixo muito alto de aluguel, disso, daquilo, eu praticamente fico engessado. Né? Qualquer movimentação aqui... Aí o pai chega pro filho e diz, não podemos. Não cabe. Ou, às vezes, o pior... não pode e não consegue dizer não, ou não consegue... estancar isso, e aí, então vamos pegar um dinheirinho lá, vamos meter um cheque especial aqui, vamos buscar, e aí tu vai comprometendo mais a emenda do teu orçamento. Eu até, não sei se existe ainda cheque especial, existe isso? Existe, só não existe o talão, né? Tá. Mas o cheque especial a gente chama que é o limite, o né? limite de crédito que... Mas é que nem, agora... Tocando nesse assunto, né? A pessoa, ela o vive... cartão de crédito, né? Também, que seja, né? Mas, por exemplo, ela sempre está no limite, Emerson. Por exemplo, ela não consegue vencer o mês, vamos dizer assim, né? Isso se aplica também à empresa. Ela não consegue vencer o mês. E o que vai acontecer? Quando chegar lá pelo dia 20, 22, 23, ela é obrigada a entrar no cheque especial ou no limite bancário para poder concluir alguns pagamentos que ainda não terminaram, porque as coisas têm seus custos fixos, né? Seus dias fixos também, né? Aí ela entra no especial. Então, como tu disseste, ela já entra no próximo mês, quando o salário for debitado, ou quando ela receber o salário que vai botar lá, ela já não tem o salário. Já tem só metade, talvez, ou menos do que isso, muitas vezes, né? Porque aquele recurso que entrou, cobriu o cheque especial, ou a fatura do cartão que veio alta, e ela já começa tendo que virar a famosa bola de neve. Aí mais os juros, mais os encargos. Gente, isso olha, mas eu tenho que te dizer, eu acho que é um índice alto, tu deve saber mais do que eu sobre isso, de pessoas que vivem, os brasileiros em geral vivem nesse sistema, né? Eu escutei a senhora falar em algum outro momento, em algum outro podcast que eu gosto de acompanhar bastante aqui, que a dívida é emocional, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E realmente, né? Se a gente olhar assim, o que é realmente necessário eu gastar, dos gastos que eu tenho hoje, quantos é razão e quantos é emoção? Né? Se a gente... Que vem aqui a ideia do domínio próprio, né? Enfim, toda essa questão de saber se eu posso, se é o momento adequado, se eu devo, se eu tenho como pagar, né? Se daqui a pouco é por uma situação realmente importante, ou é para o meu ego, ou é para impressionar alguém, né? Para me fazer ser aceito, talvez, no meu meio. Né? Então, geralmente, grande parte dos gastos que a gente tem não é um gasto que é razão, ele é emoção. E nesse cenário a emoção ela vai te levar geralmente a questão da sustentabilidade muito a perigo, né? Essa é outra linha, né? Outra linha que eu acredito, porque, por exemplo, tu vai no mercado, tu tem teu orçamento, tu vai no mercado, tu vai escolher se tu vai comprar salmão ou se tu vai comprar frango. Mas tu tem aquele o prazer, um salmão assim, eu mereço, a famosa frase. Eu mereço. Só essa vez. Essa é mais perigosa. Isso é muito emocional. A mulher talvez não, a mulher ela tem esse lado emocional muito mais aflorado que o homem. O homem por si só ele é mais razão. Não precisa comprar isso aí. Né, a mulher, mas essa bolsa aqui eu nunca vou achar outra igual, né, já quer, ou então, por exemplo, se ela sofreu uma tristeza, uma decepção, se ela tá triste, a mulher ela compra por tudo, se ela tá triste, se ela tá feliz. Motivo é motivo. Mas eu tenho minhas dúvidas, os homens também são, só que talvez são mais sutis.
Sim, não são Eu alardes. troco o carro, será que é porque eu preciso? Ou é porque o meu amigo trocou? Ou é porque fulano... Então, isso gera, às vezes, gastos muito maiores do que a bolsa da mulher. Isso, é verdade. Emerson, esses dias eu fiquei pensando sobre isso. Porque hoje a onda é ser milionário, né? Esses jovens aí, a onda deles é ser milionário, ganhando, Mídias sociais. trabalhando pouco e ganhando muito, né? E o absurdo que eles ganham também é absurdo, né? E aí, eu acompanhei um e outro, fui vendo pessoas que são mais perto de mim, de relacionamentos próximos, que estão ficando muito ricos, né? E aí eu pensei, olhando, né, para homens, a primeira coisa que o cidadão faz é comprar um carro importado. Só muda o tamanho ou o tipo do brinquedo. Eu digo assim, o adulto ele é uma criança grande, onde o tamanho do brinquedo mudou. Mudou. Mas incrível. A nossa alma, né, ela puxa para esse lado da emoção, dessas questões. Né? Esses dias o JJ, que ele fala às vezes alguma coisa sobre isso, né? Acho que é JJ que se chama. Ele falou uma coisa que, aquilo foi muito forte para mim. Ele disse assim, ó, o rico é rico porque ele vive um patamar abaixo, um nível abaixo. Um degrau abaixo do que ele pode viver. Ou até mais, né? O pobre é pobre porque ele vive um degrau acima do que ele pode viver. E isso é, assim, ó, uma baita lição. Se a gente consegue aprender isso, eu acho que a gente já foi, né? E esse aspecto, a gente fala de... Parece estar muito linkado à pessoa física, mas na pessoa jurídica é a mesma coisa. O ego, muitas vezes, não. O ego de ter um faturamento X, o ego de ter mais um empreendimento, mais uma planta industrial, mais uma loja. Isso muitas vezes é ego. A maioria das vezes é ego. Tem algumas frases, assim, alguns jargões, né, que no meio empresarial que faturamento é ego, lucro é sanidade e caixa é rei. O faturamento, eu ganho X, eu faturo X. Mas no final das contas, quanto tu gastou, quanto tu está pagando para ter este faturamento? Porque na verdade é isso, eu pago para faturar, eu gasto para faturar. E talvez eu estou gastando demais para faturar aquilo. E a minha margem é tão baixa que acaba virando em nada, o meu lucro é mínimo, o meu caixa vai sendo consumido muitas vezes. O faturamento é uma ilusão. O faturamento é um nevoeiro, é uma fumaça, porque ele não significa... Tem gente que fatura 1/3, ou muitas vezes 1/10 do que um outro estabelecimento, um outro negócio, e deixa muito mais dinheiro no caixa, né, do proprietário, muito mais lucro no caixa, na mão do proprietário, porque a otimização desse gasto em relação ao faturamento é aquela ideia, assim, não adianta eu ganhar 10 e gastar 10, às vezes é melhor ganhar 5 e gastar 3. Me sobrou mais dinheiro no final do mês. Né? Muitas vezes aquela pessoa que... Isso eu já vi acontecer diversas vezes. Mudou de patamar de renda, às vezes até repentinamente, por uma situação A, B ou C. Né? O tamanho do problema ficou maior, porque na verdade ela não conseguiu administrar essa mudança de... Gasta demais. Exatamente. Ficou emocionada. E aí entra essa questão dos investimentos, que a gente já tratou um pouco em outros momentos, né? Investimentos são sementes, né, que a gente vai plantando. Só que a gente nunca sabe, às vezes, qual a semente que a gente tem na mão. Né? Tem investimentos que eu vou colher, eu digo assim, alguns são sementes de alface, alguns são sementes de milho, outros são sementes de laranja, outros são de nozes ou de tâmaras. Uns eu vou colher daqui 60 dias, daqui 30 dias, outros daqui 6 meses, outros daqui 5 anos, outros daqui 15, outros daqui 50. 100. Tâmaras são plantas que demoram quase um século, muitas vezes, para produzir. Né? Então, são sementes que vai se plantando. E aí vem a questão de como é que eu estou distribuindo também esses investimentos. Né? Daqui a pouco, tudo que eu ganho na empresa ou no meu negócio, eu reinvisto no negócio. Eu estou colocando todas as sementes num vaso só. Né? Num pote só, e se esse negócio der algum problema. Né? Por isso que o empresário deve ter mais de um negócio. Deve diversificar, deve ter investimentos financeiros, investimentos imobiliários, né? Diversificar também, conforme ele vai, a gente chama de payback, né? Conforme eu vou trazendo o meu dinheiro de volta para o meu bolso, porque quando eu invisto, eu tirei. Né? Quando eu abri um negócio, quando eu investi naquele negócio.
E agora ele vai começar, ele necessariamente, mesmo que talvez não seja no primeiro mês, no primeiro ano, muitas vezes, dependendo do tipo de negócio, ele vai ter que trazer de volta esse caixa para mim. E aí tem cuidado de não reinvestir tudo no negócio. Porque senão daqui a pouco eu fico refém daquele negócio, eu fico vinculado àquele negócio e nunca mais consigo sair. Sim. Né? E aí eu tenho que continuar reinvestindo para ele continuar rodando, e aí vem as situações que daqui a pouco lá na frente eu não dou conta de fazer tudo o que precisa ser feito. Então é bem dinâmico tudo isso. Por isso que você que é empresário, microempresário, você que é MEI, né, ou você que já está aí ó, na ascensão, né, para abrir outros negócios, tem que ter um consultor. Né? Precisa ter um consultor para que ele possa te ajudar nesse processo, para você não, de repente, por uma falha na escolha, atrasar. Essas nuances, né, elas são muito sutis, muito sutis. No primeiro momento parece que está tudo certo, até que você se depara com uma dívida às vezes impagável, com um resultado pífio em relação àquilo que eu estou trabalhando, às vezes até negativo, trabalhando muitos meses negativo. Você precisa, independente de alguém te ajudando, busque conhecimento, busque. Hoje tem tanta coisa assim disponível gratuitamente, né? E claro, às vezes alguém te auxiliando vai fazer uma diferença enorme também, né? Alguém do mercado, alguém que entenda um pouco mais dessas dinâmicas, mas o conhecimento ele tá aberto para todo mundo. Hoje é tão fácil ter acesso. Se você buscar estudar um pouquinho, tá? Mas como é que eu reduzo esse tipo de custo? Esse custo está adequado à minha estrutura? Não está? Qual é a média que o mercado trabalha, né, em relação a esse tipo de negócio, a esse tipo de custo, a esse tipo de estrutura, né? Busque produzir novas fontes de receita. Às vezes dentro do teu negócio tem novas oportunidades, novas parcerias a serem feitas, né? Até mesmo no braço financeiro. Hoje tem empresas que circulam um volume enorme de recursos. Eu compro alguns milhares ou milhões de reais, eu vendo alguns milhares ou milhões de reais. Todo esse dinheiro circulando na minha mão, na minha cara, e às vezes eu não consigo explorar isso. Explorar essa vertente financeira que está circulando, e muitos outros estão trabalhando isso e eu não estou. Né? E vamos dar um exemplo assim, tem muitas empresas hoje que talvez vendem, o lucro da operação dela não é tão alto, mas ela vende parcelado com juros, então ela ganha muito mais no braço financeiro do negócio do que no braço operacional. Sim. Né? Então talvez ela nem faça questão de te vender à vista. Né? A gente já tem relatos e relatos que a gente poderia citar, né? De lojas que não fazem questão de se vender à vista, elas fazem questão de vender a prazo, porque eu ganho mais dinheiro às vezes nos juros, né? Do que exatamente na própria venda, né? A diferença entre comprar e vender, enfim, produzir e vender. Bom, nosso horário até já passou, mas eu ainda não encerrei. Eu ainda vou fazer a última fala com o Emerson sobre o 13º para quem é CLT. Quem é CLT espera o 13º. O justo, na minha opinião, né? Eu não sou CLT, não ganho 13º, mas se eu ganhasse e devesse alguma coisa, se eu ganhasse um 13º, eu acho que a minha lógica seria pagar o que eu devo. Eu tenho o meu limite de crédito comprometido, eu vou deixar entrar ali, esqueça que aquele dinheiro entrou, porque pelo menos me salva, né? Tua opinião ou teu conselho para quem vai ganhar 13º? Perfeito. 13º é um recurso extra, em princípio, da nossa normalidade mensal, né? Eu tenho um salário normal ou uma receita razoavelmente perene ali ao longo do ano, e aquilo é um recurso extra, né? Então, primeiro ponto, sim. Se ao longo desse período, desse um ano, de um período anterior, eu fiz algum gasto a mais que acabou gerando ali um cartão de crédito, uma fatura ali fora do contexto para a minha realidade, um cheque especial, peguei um empréstimo, prioridade é exatamente quitar dívidas. Não só pela dívida, mas pelo custo que ela representa. Né? Esses juros geralmente partem aí de 5%, 10% para cima, linhas básicas de crédito rápido. Assim, né? Então, isso consome uma parte do meu salário todo mês se eu não quitar ele só em juros. Então, quita as dívidas ou reduz elas dentro do possível, se no décimo às vezes não dá que chega também, né? Mas reduz ao máximo isso. Outro cenário são vários conselhos, hoje a internet está cheia deles, né? Não dá para se buscar muito isso, mas basicamente, quite as suas dívidas. A gente sabe que final de ano ali e início de ano a gente tem despesas extras, como talvez o teu IPVA, IPTU,
alguma viagem de férias, a matrícula de escola, enfim, coisas que a gente sabe que no começo do ano, no final do ano, a gente vai ter que arcar. Aproveite então e já adiante ou deixe reservadinho ali para isso. E se você já tem uma estrutura que já está tudo isso previsto no teu orçamento, é mais uma oportunidade de investimento. E aí investe o quê? Aonde? Ah, meu Deus, aí o leque é grande, né? Mas, de novo, já tenho a minha reserva de emergência, né? Que daí é aquele investimento que esteja líquido, certo, sem grandes riscos, não vai te trazer grandes rendimentos, assim, comparado aí a possibilidades, mas ele vai estar a qualquer momento disponível, né? A gente usa... Os bancos têm muito tem isso, né? Dezenas hoje aplicativos de corretoras, os bancos têm suas corretoras por trás, ou diretamente no teu gerente de conta do banco, ou se você não tem um gerente, o teu banco, né, que te atenda. Ali tem várias oportunidades. CDBs, fundos de renda fixa, são os principais para uma reserva de emergência, né? Já estou com minha reserva de emergência feita, já estou lá com alguns recursos diversificados, eu posso aí buscar N outras opções, como fundos de renda variável, né, até mesmo créditos privados, que é onde eu vou ter um pouco mais de risco, sempre que tu vai buscar algum rendimento maior, tu vai se arriscar mais, assim como nas empresas é assim. Né? Quando eu me arrisco um pouco mais, eu tenho uma expectativa de ganhar mais. Porque não pode ou não se confirmar exatamente. Né? Mas eu posso me expor um pouco mais e buscar algum rendimento acima da média, vamos dizer assim. Né? E cuidado com os ganhos mirabolantes que muitas vezes podem estar aparecendo. Saiu umas reportagens que a gente acaba acompanhando, né, dos bilhões que as bets estão até mesmo de pessoas com Bolsa Família que pegam recursos para apostar, né, em apostas de jogos online ou jogos, né, dos mais variados aí que as plataformas acabam... Isso não é investimento de forma alguma. É direcionar talvez as tuas angústias, tuas expectativas em algo totalmente aleatório. É como uma loteria. Ou pior, né? Porque é transparência zero, né? E totalmente manipulável, inclusive, né? Mas o 10º é para isso, né? Para a gente poder, né, organizar o nosso caixa se tiver algum débito, programar as próximas despesas e fazer investimento. Tá aí, olha aí, gente. Por favor, vou botar a mão na consciência. Obrigada, Emerson, por tu ter vindo aqui com a gente. E a gente pode fazer mais, a gente vai, né, entrando. Vamos entrar uma hora dessa aí nessas bets, nessas coisas que estão aparecendo aí para o povo também não cair nessa ilusão. Muito obrigada, volto sempre que quiser. Se quiser deixar mais uma última mensagem, também está à disposição. Agradeço aí, né, pela oportunidade, espero que possa ter sido útil aí para todo mundo. Né? O mercado financeiro e o mundo financeiro é amplo demais. Eu trabalho há mais de 20 anos, 22 anos já no mercado financeiro e ainda não conheço muita coisa, conheço pouco ainda dentro do universo que ele representa. Mas tem bastante coisa para a gente explorar. E o feijão com arroz bem feito já resolve 80% do nosso... Mas com certeza. Ou evita, né? Tá bom, obrigada, Emerson. Tchau, gente!